Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana. A gente está falando aí no canal 23.1 aberto, canal 130 na Cabo Telecom, para os assinantes de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, além de vários outros municípios do estado, e também para o Facebook, na página TV Metropolitano, de onde este vídeo poderá ser compartilhado para outros perfis e outras páginas, não somente no Facebook, mas também no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Hoje a nossa convidada, a exemplo dos convidados que a gente traz diariamente aqui no programa, é alguém que tem ao longo da sua vida também as grandes virtudes humanas, especialmente no momento em que ela vive atualmente como farmacêutica, como alguém que, além disso, também raciocina fora do quadrado e não faz somente uma repetição profissional do que já acontecia na sua profissão, porque buscou, e hoje é referência nacional nisso, buscou o estudo da diabetes em todo o país e, evidentemente, para contribuir com a saúde das pessoas. Eu estou falando da doutora Mônica Lenzi. Mônica é do Conselho Federal de Farmácia e no Conselho Federal de Farmácia ela coordena o grupo de trabalho que estuda diabetes e, evidentemente, algumas situações que a gente vai discutir sobre a diabetes no país aqui neste programa de hoje. Mônica, muito boa tarde, bem-vinda ao É Por Aí. Boa tarde, Cassiano. Muito obrigada pelo convite. E a gente pode contribuir mais com a saúde das pessoas, né? Com certeza. A gente sempre está trazendo aqui no programa esses assuntos de saúde, porque realmente as pessoas precisam muito de orientação e às vezes em coisas que a gente pensa assim que estão mais disseminadas, essa disseminação da informação nem acontece, ainda é um pouco restrita, infelizmente. Com certeza. Eu acho que um dos grandes gargalos do tratamento do diabetes hoje é realmente a educação, a falta de informação que as pessoas têm sobre as complicações que elas podem ter, sobre que medicamentos usar, como usar os medicamentos, os insumos, é muito detalhe, e o diabo mora nos detalhes. Eu queria começar a nossa história do começo, se você permitir. Eu quero certeza saber um pouco mais sobre você, mas antes eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro a Maria Isabel, que nos apresentou e recomendou sua entrevista, que eu agradeço a Maria Isabel, jornalista lá de Goiânia, que trabalha em Brasília, lá no Conselho Federal de Farmácia. Agradecendo a ela, a gente também agradece aos patrocinadores do programa e apresenta aí um VTzinho de cada um deles. Vamos ao VT do Supermercado Nordestão, por gentileza, diretor. Aqui no Nordestão tem ofertas, qualidade, variedade e muitos prêmios para você. É o show de prêmios Nordestão. Todo mês tem sorteio. Participe! São 24 carros, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 240 cartões com R$1.000 em compras cada um. Show de prêmios Nordestão. Aproveite, são muitas chances para você ganhar. Olha, nós também agradecemos a Hálito RN, aí na figura da doutora Cecília Aguiar. Vamos botar o VT do Hálito RN, por favor, diretor? Mau hálito é um problema frequente e interfere na autoconfiança e nos relacionamentos. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o principal local de formação do cheiro ruim não é o estômago, e sim a boca. Gengivas, alterações na saliva e língua. A boa notícia é que mau hálito tem solução. Para tratar esse problema de forma eficiente e duradoura, é fundamental descobrir a raiz do problema. E o seu diagnóstico pode ser feito conosco. Agende agora mesmo uma consulta e encare a vida de frente. Também agradecemos ao Instituto Índice Pesquisa. Vamos lá, diretor, por favor. Agora sim, renovando os agradecimentos aqui à doutora Mônica Lenzi, eu queria que a gente partisse agora para a entrevista mesmo, doutora. Como é que é? De onde é que vem doutora Mônica? Doutora Mônica é mineira de Belo Horizonte, torcedora do Galo. Eita.
Mas morei... Eu sou cruzeirense, sabia? Ih, rapaz, mas a gente combina assim, Lucas, não tem problema. Esse não é o problema. Mas eu sou um torcedor de futebol muito fraco, viu? Você, para ter falado, torcedora do Galo é uma torcedora forte. Pois é, eu fiquei 12 anos em Santa Catarina e pergunto por que eu voltei para Belo Horizonte. Voltei para ficar mais próximo da torcida do Galo. Torcida do Galo. Eu normalmente torci por alguns times de futebol daqui do Rio Grande do Norte, mas quando eles perdiam eu ficava sofrendo muito. Aí hoje quase em todos os estados do país eu tenho um time de futebol da minha preferência. Quando um está perdendo, o outro está ganhando, eu estou feliz com o que está ganhando. Aí não fico chorando porque o outro está perdendo, não. Tá certo. Doutora Mônica, e o interesse pela química, pela farmácia? Como é que foi isso? Isso era um sonho de infância. Eu queria ser cientista, eu queria transformar a vida das pessoas, criar alguma coisa mirabolante que transformasse a vida das pessoas. E me influenciou muito um professor que eu tive de química no colégio, que também era farmacêutico, e ele influenciou muito a minha decisão em fazer curso de farmácia, justamente devido à química. Mas aí a gente vai fazendo curso de farmácia e descobre que a gente tem muitas outras possibilidades que permite que a gente possa transformar a vida da pessoa, mesmo estando atrás de uma bancada de um laboratório ou no chão de fábrica, de uma fábrica de medicamentos. A gente, quando escolhe uma profissional de saúde, a gente escolhe cuidar de alguém. Com certeza, com certeza. Então, e foi por aí o caminho. Foi por aí o caminho. Que bacana. Aí, a partir daí, depois, como é que entra para essa história lá do Conselho Federal de Farmácia? Primeiro eu entrei para a história do diabetes. Antes? Antes Então eu entrei para a história do diabetes. Então vamos detalhar isso aí. Não, em 2003, eu casei, mudei, não convidei ninguém, saí de Belo Horizonte, fui morar em Blumenau, Santa Catarina. Que é uma cidade muito bonita, bem bacana. Sim, com certeza. E tinha um diploma de farmácia, trabalhava viajando e queria ter filhos. E como que você tem filhos morando a 1.300 quilômetros da casa dos seus pais, alguém para cuidar dos seus filhos, te ajudar a cuidar, né? Não para cuidar, mas para te ajudar a cuidar, eu ficava 20 dias fora de casa por mês. Então eu resolvi tirar meu diploma da gaveta. Trabalhava numa indústria de diagnóstico, trabalhava na área comercial, falei, vou montar uma farmácia. E montou? E comecei a fazer pesquisa de mercado, fiz plano de negócio, já tinha feito IPTEC no Sebrae, nos cursos e tal. E nesse plano de negócio eu falei, eu vou montar uma farmácia, mas eu não quero ser mais uma, porque são várias farmácias, o mercado é enorme, se for olhar as grandes cidades, aí você tem uma farmácia do lado da outra. É verdade. E eu vou ser mais uma farmácia? Não, eu quero ter a farmácia. Então nesse meu plano de negócio eu comecei a estudar o número de pessoas com diabetes, então foi oportunidade de nicho de mercado mesmo, e montei uma farmácia especializada em diabetes em Blumenau. Em 2006. Especializada em diabetes? Especializada em diabetes, porque eu percebi que quem tem diabetes tem que ficar pulando de farmácia em farmácia. Tem farmácia que vende a seringa, tem farmácia que não vende a insulina, tem farmácia que vende tira para fazer teste de glicose, falta um medicamento aqui, falta um medicamento ali, então tinha que ficar pulando de galho em galho. E eu montei uma farmácia onde a pessoa encontrasse tudo que ela tinha necessidade para tratar da enfermidade dela. Puxa. E então tem uma farmácia especializada nisso? Tinha. Existem várias, mas eu não tenho mais. Não tem mais? Eu cheguei num ponto do meu negócio que ou eu fazia a gestão do meu negócio ou faria a educação em diabetes. E eu parti para a educação em diabetes. Porque nesse intervalo, nesse meio tempo que eu tive, de 2006 a 2015, que eu tive a farmácia, eu montei comércio eletrônico, eu tive reconhecimento nacional, saí na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na revista Exame. É um programa excelente, eles fazem uma pesquisa muito segura para poder escolher as empresas que vão mostrar, não é? Que vão apresentar. Então, assim, por eu ser especializada, só ter os produtos que tem as pessoas, você num nicho de mercado mesmo, né? Eu abria horário comercial, sábado fechava ao meio-dia, então eu tinha oportunidade de ter meu próprio negócio, de empreender, de cuidar da saúde das pessoas e de cuidar da minha família que estava crescendo. E aí podia cuidar dos filhos também. Podia cuidar dos filhos que vieram. E do marido, né? E do marido, e do cachorro. Porque também, também? Né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Me diga uma coisa, o que é isso que está aqui, hein, do lado das taças aqui da água? Eu trouxe aqui uma lanceta, né? É um lancetador automático. Uma lanceta é uma agulha que a gente vai fazer uma punção digital para tirar uma gotinha de sangue do dedo do nosso amigo Cassiano aqui, para fazer um testezinho de glicose. Você não combinou nada isso comigo, não. Você quer tirar do meu dedo? A gente não combina essas coisas. Não combina, a gente não cuida das pessoas.
Então, vou cuidar disso. Você me convidou, eu tenho a oportunidade de cuidar de alguém aqui, ué. Então, peraí, a gente vai fazer isso, mas só no segundo bloco? A gente faz depois. Se quiser fazer quando no você primeiro quiser. bloco. Na hora que você tiver com coragem, a gente faz. Na hora que eu tiver com coragem, nem danada, eu sou frouxo que só mulher. Olha, mas eu acho que eu não vou deixar para o segundo bloco, não, porque se eu deixar para o segundo bloco, eles vão dizer que a gente está combinando alguma coisa no intervalo comercial. A gente já podia fazer logo agora. Vou só calçar umas luvas aqui, eu trouxe um par de luvas Por também, favor. porque a gente vai trabalhar com sangue. Então a gente corre o risco também da. É recomendável. Sim. Exatamente. É politicamente correto hoje. Mas se o sangue não está contaminado, não tem problema, contaminação. mas aí prevenção é outra coisa. Exatamente. Então, na dúvida, não Na ultrapasse. dúvida, não ultrapasse, é verdade. Se a faixa for contínua amarela, fique na sua. Isso faz parte das boas práticas, né? Aham. Aqui eu tenho O que é isso? um lenço com álcool 70%, que a gente tem que fazer a higienização do dedo. Certo. Porque se tiver resto de sujeira, resto de comida, Qualquer coisa que possa influenciar. pode interferir no teste, pode superestimar o resultado, dando resultado incorreto. Eu nunca fiz esse negócio, não. Quer dizer, eu já fiz exame de sangue, que evidentemente só uma viu a coisa, glicose. um aparelho desse ele não serve para fazer diagnóstico, tá? A gente não vai fazer diagnóstico não. Então Tá? tudo bem. Primeiro que farmacêutico não faz indicativo. diagnóstico. Mas é um indicativo A gente só. vai fazer uma rastreabilidade. Rastreabilidade. Se der alguma coisa, a gente vai te encaminhar para o médico fazer o diagnóstico com os exames do laboratório. Perfeito, vamos. Tá. Mas rapaz, estou criando coragem mesmo. Esse negócio tá bom. Sim. Direito, esquerdo, qual? Você decide. Eu decido A gente qualquer. deve evitar os dedos polegar e indicador. Deixa eu sentar aqui, porque senão. Pode. Polegar e indicador, porque é a pinça, a gente pega tudo, então a gente vai lembrar. Tudo que a gente pega, por exemplo, eu já peguei várias vezes aqui, Então, eu não sei se a tinta desse papel passa pra Exatamente. cá. E esse é um teste invasivo, então a gente vai evitar. Vamos usar aqui O dedo do meio aqui. do meio. Vamos esperar secar o álcool, porque se deixar, você não tem o álcool 70, rapaz. eu posso lavar a mão com água e sabão, mas tem que perfeito. secar, porque o resto de água ou de álcool pode Pode diluir influenciar. a amostra e me dar um resultado que não seja. Rapaz, esse negócio aqui eu não sabia não, mas vai furar mesmo meu dedo. Pode ter certeza que eu não vou sentir dor nenhuma. Claro. Vai só Coloca a tirinha aqui no provocar. aparelho, o aparelho liga, Certo. pede o sangue, eu vou tirar aqui. E vai. E a gente vai usar a lateral do seu dedo, não usar a polpa, porque a polpa também você pode Fica à sentir vontade, depois. eu não quero nem olhar. Pode olhar. Ah, Pronto, já Já? foi. Doeu. Não. E a quantidade de sangue é muito pequenininha. Vixe, Maria. Você tá tremendo mais do que eu. É emoção de estar do seu lado. Olha aí, pessoal. Como é que chama o nome disso aqui que a gente tá Isso fazendo? aqui é um teste de glicemia capilar, ou ponta de dedo. Teste então de faz. glicemia capilar ao vivo aqui E no programa. posso falar o resultado? Pode falar o resultado. Eu não Ele tenho passou isso, não. no teste 91 miligramas por decilitro de sangue. Puxa, passei no teste pra quê? Passou no teste, tá com os níveis de glicose em dia. Em dia, ô, coisa boa. Poxa, Maria. Esse Sério? teste a gente pode fazer tanto em jejum, Aham. não precisa ter que fazer jejum, ou pode estar se alimentado também, Aham. tá? E tem níveis Eu me diferentes. alimentei às 11 horas, então... Até 2 horas, níveis de glicose podem tem que estar menor que 140. Certo. Que beleza. então são os níveis normais. Peraí, então esse teste de glicose aqui eu tô bem. Tá bem. Tá bem, minha Tá. glicose tá legal. Tá. Que bacana, que ótimo. Puxa, olha aí. Não sei de onde apareceu coragem, viu, pra gente fazer esse Mas negócio doeu? aqui agora. Não, É super simples, não é? é super Com um simples. simples teste de ponta de dedo, você pode saber se você corre o risco ou não de ter diabetes, Ter diabetes. e procurar um médico. E quanto mais precoce o diagnóstico, menos complicações você vai ter ao longo do tempo. Doutora, que furada, hein, doutora? Não, Uma que furadinha furadinha. legalzinha, ó. Puxa, já parou de Já sangrar. parou, aqui. pronto, é rapidinho. A amostra é muito pouquinho Sangue é sangue. bom também, inclusive para coagular rápido, né? Sim. Que coisa boa. Sangue bom é assim. Doutora Mônica Lenzi, que especializou-se em estudo da diabetes e que acompanha as questões da diabetes no país, que é uma professora, é palestrante, é conferencista sobre diabetes no país. Como é que anda a situação da população brasileira hoje em relação à diabetes?
Não me responda agora, não. Vamos ao intervalo comercial do programa e daqui a pouquinho a gente volta com essa resposta e outras questões ligadas à diabetes aqui com a doutora Mônica Lenzi, a quem eu agradeço o teste de glicose que nós fizemos aqui. Graças a Deus, deu muito bem. Passou no exame. Passei no exame, mas deu medinho, viu? Olha, muito obrigado. Aguarda um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos ao programa É Por Aí. Hoje a gente está conversando aqui com a doutora Mônica Lenzi, que é farmacêutica, é do Conselho Federal de Farmácia e uma das especialistas no país, porque estuda muito isso e é conferencista da área, a questão do diabetes. Inclusive a gente fez uma glicemia aqui, furamos meu dedo no primeiro bloco do programa e graças a Deus deu com níveis perfeitos de glicose aqui no sangue, 91, né? 91. Que bacana, muito bom. Agora, eu perguntei no bloco anterior sobre como é que anda a diabetes no país, mas antes da gente falar do Brasil, vamos falar do mundo. Como é que está a diabetes no mundo? É um problema mundial? É uma epidemia mundial de diabetes. Epidemia? Exatamente. Hoje nós temos 425 milhões de pessoas com diabetes no mundo. 425 milhões de pessoas? Se a gente juntasse todas essas pessoas no local, só a gente teria o terceiro maior país do mundo. Puxa, Só que cerca de 50% dessas pessoas não têm diagnóstico ainda. Não tem diagnóstico? Não sabem que tem a doença, porque diabetes é uma doença silenciosa. Doutora Mônica, peraí, a gente vai voltar para isso, para diabetes, doença silenciosa, mas eu queria assim, a gente começou a conversar, a coisa evoluiu e eu nem perguntei, por que é que você está aqui em Natal? Eu vim participar do 22º Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que está acontecendo no Centro de Sociedade Brasileira de Diabetes está acontecendo no Centro de Convenções do quê? Tem umas 3 mil participantes. 3 mil participantes? Nossa, é um congresso grande. É um congresso grande e um congresso multidisciplinar, não é um congresso só para médicos. Então a gente tem farmacêuticos, além dos médicos, temos farmacêuticos, dentistas, temos lá enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, porque hoje é necessário de uma equipe multidisciplinar para tratar o paciente que tem diabetes. Não é só o médico que faz isso. Deixa eu fazer uma pergunta. E ontem teve a apresentação de uma pesquisa lá sobre diabetes? Ontem a gente apresentou, novembro é o mês mundial de conscientização do diabetes. Não é da próstata não? Novembro Também. Mas é azul também por causa do diabetes. E no mundo inteiro ele é azul por causa do diabetes. É para conscientização e difusão de informações. E prevenção. Porque prevenção. O diabetes, nós temos hoje 2 tipos de diabetes principais, tipo 1 e tipo 2. O que é o tipo 1 e o que é o tipo 2? O tipo 1 é uma doença autoimune, onde o sistema de defesa do organismo destrói as células que produzem insulina no pâncreas. E essa pessoa já começa o tratamento, o diagnóstico é feito, já começa o tratamento fazendo aplicações de insulina. O diabetes tipo 2 é aquele que tem a ver com hábitos saudáveis de vida, que pode ser prevenido. Tá? Então a gente sabe que o Ministério da Saúde, há um tempo atrás, agora, não sei se tem um mês mais ou menos, soltou a nova pesquisa do Vigitel, onde falando sobre quanto que o brasileiro aumentou os níveis de obesidade. É isso que eu tenho aqui em mãos? Que isso é outra coisa. Que a gente sabe que a gente vai falar sobre isso aí. Mas vamos falar primeiro sobre isso aí que você está falando agora? A gente sabe hoje que cada 5 brasileiros, um tem sobrepeso ou é obeso. E onde eu tenho sobrepeso. Onde tem obesidade e sobrepeso, nós temos hipertensão e diabetes. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma dessas duas coisas, tenho só a primeira. Então, bom me cuidar. Um gordinho saudável. Um gordinho saudável, mas tem que se cuidar. Tem que cuidar, não pode descuidar. Não pode descuidar. E a gente fez um grande rastreamento, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, em novembro do ano passado, Novembro Azul, Diabetes Azul, a gente pegou a capilaridade das farmácias. Hoje a gente pode ter consultórios dentro das farmácias, pode ter um farmacêutico clínico. Farmácia hoje tem quase toda esquina, aqui em Natal pelo menos é isso, assim, quase toda esquina tem uma, e se brincar tem uma numa esquina, na esquina seguinte. Somos mais de 220 mil farmacêuticos espalhados nesse país continental hoje. E hoje, se a gente for olhar em questão de médicos que tratam diabetes, que são endocrinologistas, são cerca de 3 mil no Brasil. 3 mil. E a gente, na farmácia clínica, dentro das farmácias, dentro do consultório farmacêutico, a gente pode fazer acompanhamento de diabetes, de hipertensão, de perda de peso, de cessão de tabagismo, tá? E vários outros serviços farmacêuticos que a gente pode realizar de rastreamento, de fazer
Dentro da farmácia hoje, tem a obrigação de ter o farmacêutico? É obrigado a ter farmacêutico, se ela ficar aberta 24 horas, ela Deixa eu tem fazer que uma ter... pergunta aqui, assim, de leigo, né? O farmacêutico é o empresário que montou uma farmácia ou é quem tem a formação? Farmacêutico é aquele que fez uma universidade, uma faculdade de farmácia e tem a graduação. Graduação. Foi lá e registrou. Não é o cara que é empresário porque criou uma farmácia, é farmacêutico que é dono de farmácia. É aquele que registrou o seu diploma junto com o Conselho Regional do Estado dele e que está lá no Conselho Federal de Farmácia. De farmácia, então. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não existe mais essa de farmacêutico prático. Prático, não Isso existe. não existe mais. Porque no Hoje- passado tinha, não era isso? No passado tinha, por várias profissões práticas, né? Tinha o dentista prático? Tinha o não dentista prático. Não, então hoje não, hoje a coisa está Eu me regulamentada. lembro, eu ainda conheci dentista prático, sabia? Isso, mas hoje a coisa está regulamentada, você tem que estudar, no mínimo aí, 4 anos para você ter seu diploma Pra ter e diploma. ser... E toda farmácia, esse estabelecimento que vende lá os remédios, as drogas, tem a obrigação de ter um farmacêutico. Hoje tem uma lei que fala que a farmácia é um estabelecimento de saúde, não é só um comércio. Então Então, teve uma mudança de perfil na regulamentação. exatamente. Né? Então hoje a farmácia é um estabelecimento de saúde e hoje farmacêutico clínico pode ter um consultório dentro de uma farmácia, de uma drogaria e pode fazer esse acompanhamento. O farmacêutico não pode fazer diagnóstico, mas ele pode fazer o quê? O encaminhamento para o médico. Ele pode... Ele pode identificar o que a pessoa Exatamente. pode ter e aí recomenda procurar o médico na especialidade Esse indicada. encaminhamento pode ser por escrito. Por escrito. Hoje a farmácia pode fazer alguns testes rápidos, como esse que a gente fez Pronto, aqui. esse que a gente fez aqui agora, a minha glicemia. A gente fez agora esse teste glicêmico. A gente pode fazer na farmácia. Se tivesse dado uma alteração, passasse de 200 aí, ao invés dos Se a gente estivesse 91, dentro de um consultório farmacêutico, eu iria fazer um encaminhamento, por escrito, para fazer com o o médico. diagnóstico junto com o médico, porque quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, menos complicações a gente tem. E o mês que se trabalha essa divulgação para essa conscientização é o mês de É novembro. o mês de novembro. Dia 14 de novembro é Dia Mundial do Diabetes. Dia 14 de novembro, Exatamente. Dia Mundial do É um Diabetes. dia que o país inteiro, o mundo inteiro, né? Ilumina os seus monumentos de azul. Aham. Aqui esse ano o Cristo Redentor vai ser iluminado de azul. Aqui em Natal, se alguém quiser iluminar, a gente pede às farmácias para se iluminarem de azul De também, azul. colocar balão azul. No dia 14 de novembro. 14 de novembro. É o Perfeito, Dia bacana. Mundial do Diabetes. Aham. Bacana. Agora vamos começar a falar um pouco sobre as pesquisas. Vamos lá. Você falou antes aí do trabalho de novembro do ano passado do Ministério da Saúde. Não, a gente fez um trabalho, o trabalho do Ministério da Saúde foi da Vigitel, que foi divulgado agora recentemente. Foi divulgado recentemente. Tá. O que é que a gente pode extrair de mais importante desse trabalho que foi divulgado? Não, a gente... vamos falar do rastreamento? Vamos falar do rastreamento? Pode ser? Pode. É isso aqui que eu tenho. É isso que está na sua mão. O Conselho Federal de Farmácia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, fez um grande rastreamento ano passado. Eu fui convidada pelo presidente do Conselho Federal, o Dr. Walter, Dr. Walter o quê? é farmacêutico. Não, o presidente Walter João Jorge, né? João Jorge. Jorge João, desculpa, doutor. Walter Jorge João. João. Eu sempre troco os Jotas. Que é o presidente do Conselho Federal de Farmácia. Ele me convidou para montar um grupo de estudos em janeiro de 2018. Nós montamos esse grupo e convidamos a doutora Ermelinda, que é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, para ir conhecer o conselho. Aham. E quando ela descobriu que somos mais de 220 mil farmacêuticos espalhados no Brasil, em todos os cantões tem uma farmácia, tem que ter um farmacêutico, é obrigatório, e a gente pode fazer um rastreamento de saúde. Então nós fizemos o quê? Usamos essa capilaridade dos farmacêuticos em 345 municípios de todas as unidades federativas do Brasil. Que é uma amostra imensa. Mais de 1.000 farmacêuticos participaram. Mais de 1.000 farmacêuticos. Tivemos mais de 20 mil participantes, de pessoas entrevistadas, pessoas que não tinham diagnóstico prévio, de 20 e 79 anos. Quem tinha diagnóstico prévio de diabetes não entra na pesquisa. Então a gente queria saber o quê? Quantas pessoas podem desenvolver diabetes nos próximos 10 anos? Pronto, agora vamos entrar nesses detalhes aí no próximo bloco? Pode ser. Vamos a outro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho conversando com a doutora Mônica Lenz sobre os resultados desse levantamento, que é um levantamento muito abrangente, que aconteceu em todo o país e que mostra aí como é que está a saúde da população brasileira em relação à perspectiva do diabetes. Aguarde um instante só, já voltamos.
Voltamos ao programa. É por aí, a gente tem a satisfação de estar conversando com essa mulher muito inteligente, muito bonita, muito bacana, viu, doutora? Obrigada. Mesmo. Sobre diabetes. Eu estou falando com a doutora Mônica Lenzi, que é coordenadora do Grupo de Trabalho do Conselho Federal de Farmácia, que estuda diabetes, que analisa diabetes. E tem aqui um panfleto que ela me trouxe com os resultados de um rastreamento de casos suspeitos de diabetes mellitus. Novembro, diabetes azul 2019, os resultados de diabetes não tem cara, faça o teste. Eu já fiz o meu aqui agora, deu certinho, né? Deu no certinho. Primeiro bloco do programa. Mas vamos falar dos resultados desse trabalho, dessa pesquisa imensa que foi realizada? Vamos só recapitular o que a gente disse no primo que você me falou no bloco anterior. Foram 400 e quantos municípios do país? 345 345 municípios. Quase 1.000 farmacêuticos envolvidos. Quase 1.000 farmacêuticos. Esses 345 municípios foram divididos estatisticamente por um epidemiologista, para a gente saber qual que é a população de cada estado, quantas farmácias a gente precisava, quantas pessoas. Ou seja, houve um estudo demográfico para Isso, poder... exatamente. Isso é um estudo, isso é um estudo científico, na verdade. Científico, então ótimo, É perfeito. o maior estudo científico já feito nesse nível no Brasil ou no mundo, se a gente for olhar. E desses 20 mil pessoas que a gente conseguiu entrevistar, fazer medidas de cintura abdominal, calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea, fazer o teste de ponta de dedo que a gente fez aqui com você. Se eu for para abdômen, circunferência abdominal, eu estou ferrado. Você Se eu tá for também fora. para o superpeso, eu também, o MC, esse Isso, negócio aí, MC também. Mas aí no dedinho agora passei. Passou, mas hábitos saudáveis não bom é cuidar mais, privilégio né? de quem tem diabetes, né? Hábitos saudáveis é privilégio de quem quer ter uma vida saudável. Perfeito. Então, mudar a alimentação balanceada, atividade física regular, é para todo mundo. Não é Pra só para todo quem mundo. tem Perfeito. diabetes, hipertensão, nem nada disso. É para todos nós. Vamos agora para o resultado do estudo. Nós conseguimos aí eleger 17 mil, quase 18 mil pessoas, e essas quase 17.580 pessoas. Isso, que dá um cálculo, um percentual de 18,4% da população que pode desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. Puxa. Por ser esta uma doença prevenível, né, que a gente pode prevenir através de mudança de hábitos, principalmente, a gente tem aí números que a gente pode correr atrás agora e para ver, usar a capilaridade de novo, novamente dos farmacêuticos. O que foi feito, né? A gente tem esse banco de dados todo. O que foi feito com essa pessoa? Além dela ter sido encaminhada para o médico para fazer um diagnóstico precoce, ela mudou os hábitos, ela não fez, trabalhos educativos, na verdade, também. Então a gente pode mudar a história dessas pessoas em relação ao diabetes. Como eu falei, a gente está vivendo uma epidemia mundial. O Brasil é o 4º lugar no mundo em número de casos de diabetes. Quarto lugar? 4º lugar, só perde para China, Índia e Estados Unidos. Caramba, é muito forte isso, muito forte. E a gente também é o 3º lugar, eu falei de diabetes tipo 1, o Brasil é o 3º lugar em número de crianças menores de 20 anos que têm diabetes tipo 1, crianças e adolescentes. Terrível. Me diga uma coisa, a origem da diabetes. Claro que a gente está falando aí de maus hábitos alimentares, de uma vida muito sedentária, etc, etc. Mas assim, o que é mesmo o ponto de toque que... Como eu falei antes, 10% da população das pessoas que têm diabetes são do tipo 1. É uma doença autoimune, houve destruição, o sistema imunológico foi lá e destruiu as células beta do pâncreas que produzem insulina. Os outros 90% são pessoas que têm diabetes tipo 2, que a gente pode prevenir através da mudança de hábitos. Exatamente. É facilmente Hoje a gente vê que tem câncer, tem tipos de câncer que se você mudar seus hábitos também vão ser preveníveis. Então a gente pode prevenir várias doenças, não só o diabetes. Perfeito. Né? E como eu tive farmácia, falava ali para vocês antes, eu tinha um cliente que falava, diabetes é igual cupim, ele te come de dentro para fora. Diabetes não mata. O que mata são as comorbidades. Quem tem diabetes tem 2 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular, um infarto ou um derrame. E quem já teve um evento cardiovascular e tem um diagnóstico de diabetes, tem 4 vezes mais chances de ter um evento cardiovascular. Olha, eu vou fazer uma pergunta de leigo, mas é uma coisa assim que quando fala em diabetes a gente lembra disso. E assim, eu não sei nem se seria uma falta de elegância ou uma estupidez ou uma agressão fazer esse tipo de pergunta. Mas eu preciso fazer... Porque se a gente não perguntar, não esclarece. As pessoas falam, não, fulano tem diabetes, perdeu o dedo, tirou o pé, não sei o quê.
O que acontece? E isso é uma realidade mesmo do diabético? Isso é uma realidade mesmo do diabetes. A gente sabe hoje isso. que 80% das amputações em pessoas com diabetes poderiam ter sido prevenidas através de mudança de hábitos, de educação. Eu sou educadora em diabetes. Ah, perfeito. Educadora em diabetes. Eu sou educadora em diabetes. Quem é educador em diabetes? Qualquer profissional da área de saúde que trabalhe diretamente com quem tem diabetes. Então as amputações ainda hoje são uma realidade? São uma realidade. A perda de visão é uma realidade. Perda de visão. 30% das pessoas que estão nas máquinas de hemodiálise hoje são lá por causa do diabetes, do descontrole glicêmico, descontrole dos níveis de glicose no sangue. Que terrível. O que é o diabetes? Vamos falar o que é o diabetes? A gente não falou. Diabetes é quando a gente tem os níveis de glicose no sangue alterados, que em jejum eles devem estar entre 70 e 99, e até 2 horas após uma refeição tem que ser menor que 140. Perfeito. E hoje, o que falam os consensos, né? A gente tem que controlar a glicose de jejum, a glicose pós-prandial, que seria após a refeição, a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz, que mede a média estimada durante os 2-3 meses. Perfeito. E também a variabilidade glicêmica hoje também está muito em voga, porque quanto mais tempo você fica dentro do alvo, que é de 70 a 180, quem tem diabetes ficar 70% dentro do tempo, dentro desses níveis, nesse intervalo, mais controle você tem, menos complicações você vai ter. Perfeito. As complicações foram o que a gente falou ali antes, perda de visão, exatamente. Amputações. A amputação é porque a falta A glicose em excesso, desculpa te cortar, mas a glicose em excesso da corrente sanguínea ela é tóxica para todos os órgãos do nosso corpo. A glicose é a substância que fornece energia para o nosso corpo funcionar. Tente me explicar. Eu sou completamente leigo, por isso que às vezes até erro na formulação de uma pergunta. Mas assim, quando há necessidade de uma amputação, digamos assim, do pé, por quê? O que aconteceu ali para ter essa necessidade? Como eu falei, a glicose é tóxica para todos os órgãos do nosso corpo. Ela afeta a circulação sanguínea, ela afeta o sistema nervoso, ela vai afetar seu coração, ela vai afetar todos os órgãos do seu corpo. Então, pode ser, nas extremidades, as amputações começam nas extremidades, porque o sangue não consegue chegar lá. O sangue não chega lá. O sangue não chega. As pessoas que têm diabetes começam a perder a sensibilidade das pernas e dos pés. Puxa. Então, muitas vezes, quem trabalha na roça, por exemplo, já chegou a pisar num prego e não viu que pisou. Então, a gente pede para usar meias brancas, porque de algodão, 100% de algodão, com um punho mais largo, para evitar, para não dificultar a circulação, o retorno sanguíneo. E meia branca por quê? Porque se machucar, tiver uma bolha, às vezes calçou um sapato, um calçado que não foi adequado, deu uma bolha, sangrou. Com a meia branca você consegue perceber. Percebe imediatamente. Exatamente, que às vezes não tem uma a cicatrização, não vai perceber. E a cicatrização de quem tem diabetes, devido à falta de circulação ali, de oxigenização, devido também ao comprometimento do sistema nervoso central, ela é dificultada e muitas vezes pode infeccionar e aí levar à amputação. Puxa, terrível isso. É uma doença que incapacita as pessoas em idade produtiva. E no Brasil, onde é que onde é que a população está com o maior risco de contrair diabetes nos próximos 10 anos, de acordo com diabetes a gente não contrai, né? A gente adquire. Porque não é um vírus, não é um... desculpa. É o leigo tem que perguntar. Sim, não tem problema, isso não tem problema. Ainda bem que você esclarece, porque senão fica besteira dita agora. A gente chegou à conclusão que a região centro-oeste tem maior prevalência para desenvolvimento de diabetes nos próximos 10 anos. E o que é que tem a ver de cultura ou de ambiente que pode influenciar esse resultado, de ter esse número bem mais elevado do que nas outras regiões? A gente vai ver que as pessoas, a alimentação das pessoas, hoje é muito mais fácil a gente passar no supermercado e comprar um alimento industrializado. Então a gente deixou de comer alimentos mais saudáveis, deixou de fazer a horta em casa, vai na padaria, para ir na padaria não vai mais a pé, às vezes é 2 quadras da sua casa, você pega, tira o carro e vai para a padaria de carro, né? Eu fico falando assim, as pessoas antigamente não iam para academia, mas trabalhavam onde? No cabo da enxada. Não é isso? Isso é uma atividade física. Ah, não gosto de ir para academia. Então procura uma atividade física que você gosta. Tem cachorro? Vai passear com o cachorro. Faz dança de salão, faz alguma coisa. Uma horta, se você fizer uma horta, uma jardinagem, faz uma horta dentro de casa, tem quintal, você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Está lá produzindo alimentos mais saudáveis e fazendo atividade física. Atividade física, com certeza. Tem várias coisas que a gente pode fazer, igual eu falei no começo, já mora nos detalhes. E esses detalhes a gente tem que esclarecer. É isso que eu faço hoje usando a internet também. Usando a internet também? Sim. Como é que essa
história de usar a internet para isso. Mas espera aí, antes da gente chegar à questão da internet, esse estudo, ele está servindo como base para algum estímulo, alguma política de saúde pública do governo? Como é que é? A divulgação dele foi agora, né? E a gente vai agora no Congresso. Foi ontem no Congresso, isso. E a gente agora vai pegar esses 18,4% para a gente trabalhar e ver o que essas pessoas fizeram. Vamos atrás dessas pessoas, usando essa capilaridade dos farmacêuticos e das farmácias. O que foi feito? Você procurou realmente o médico, como a gente caminhou, como a gente orientou? Você mudou seus hábitos de vida? O que você está fazendo para melhorar? E fazer trabalhos educativos em cima disso. Sobre as farmácias, eu quero esclarecer uma dúvida ainda, mas vou deixar para o próximo bloco. Eu queria saber se é obrigatório ter o farmacêutico, evidentemente, na farmácia. Exatamente. No período que ela está aberta. Se ela ficar aberta 24 horas, ela precisa ter farmacêutico 24 horas. Agora, sobre esses serviços que o farmacêutico clínico pode prestar dentro de uma farmácia, você falou aí da questão do tabagismo, questão de tabagismo, diabetes. Isso aí é uma obrigação de implantar ou é voluntário? Implanta quem quer. Mas só me responda no próximo bloco. A gente vai a mais um intervalo comercial do programa, a gente está num papo assim, olha, super interessante. Por mim, a gente estendia bem mais, com a doutora Mônica Lenzi. A gente está falando de diabetes, é um problema seríssimo para a saúde pública mundial, também do brasileiro. A gente tem aqui esses números dessa pesquisa, são assustadores. Essas pesquisas estão disponíveis, esses dados estão disponíveis na internet, no site do Conselho Federal. Vamos dizer também no próximo bloco isso? Pode ser. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. A gente está num bate-papo, numa conversa assim muito boa, muito informativa. O assunto é muito sério, o problema é muito grave. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de um problema que é muito sério no mundo, é muito sério no Brasil e, evidentemente, em cada estado, em cada região do país, cada estado e cada município. A gente está falando sobre diabetes. E eu perguntei para a doutora Mônica Lenzi, que é nossa convidada, ela é coordenadora de um grupo de trabalho que estuda diabetes no Conselho Federal de Farmácia e, além disto, é especialista e é educadora em diabetes, ou seja, conferencista, palestrante em eventos, e trouxe para o Congresso de Diabetes. Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Está acontecendo no Centro de Convenções em Natal e prossegue até a sexta-feira à noite, uma pesquisa, o resultado dessa pesquisa que leva uma reflexão sobre a possibilidade da população brasileira que estaria susceptível a adquirir nos próximos 10 anos essa doença tão terrível pelos aspectos que a gente já falou e que todo mundo que conhece alguém que tem sabe que já existe essa Eu vou até te fazer uma parêntese. Todo mundo conhece alguém que tem diabetes, porque os números são assustadores. São assustadores, terrível, né? Eu conheço. Todo mundo não conhece. Somente uma pessoa. Se você fizer uma enquete no seu programa e perguntar, todo mundo fala assim, eu conheço alguém que tem. Conhece alguém que tem diabetes, é terrível. Por que diabetes não tem cara? Porque é uma doença silenciosa e, como eu falei, cerca de 50% das pessoas que têm diabetes tipo 2 não tem diagnóstico porque não sentem nada. E quando vão sentir alguma coisa, vão fazer... silenciosa, terrível. Exatamente. Quando você faz o diagnóstico, algum órgão já está comprometido. Porque você sente alguma coisa e aí faz o diagnóstico, que é diabetes, que comprometeu aquele órgão. Só que já avançou. Já avançou. Já tem aí uns 4, 5 anos de doença sem ter feito nada. Sem ter feito. Isso é que é terrível, né? Exatamente. Diabetes não mata, Daí como não eu tem falei. cara. O que mata são as complicações. As consequências. As consequências. Diabetes, que é terrível. Doutora, a gente tinha falado no bloco anterior também sobre esses estudos, o resultado desses estudos. Você me disse que eles estão disponíveis no site do Conselho Federal de Farmácia, que é o cff.org.br. Mas se você for lá no Google, para ficar mais fácil, botar Conselho Federal de Farmácia, vai aparecer o site. Rastreamento em diabetes, já vai direto no link. Já vai direto no link. E a pesquisa vai estar lá disponível. Já está lá disponível. Já está. Os resultados da pesquisa já estão disponíveis lá. Os resultados já estão lá? Sim, toda a campanha que foi feita durante o mês de novembro do ano passado, as chamadas, os programas que participamos, a divulgação que foi feita para chamar a população para poder cuidar da sua saúde, está tudo lá
mostrando como foi feito. A população brasileira tem... Eu deixei uma pergunta aí no bloco anterior, que era mais ou menos o seguinte: esses estudos, eles estão servindo para embasar alguma ação de saúde pública do Ministério da Saúde, por exemplo? Do governo brasileiro, por exemplo? A gente vai apresentar esses resultados ainda para o Ministério da Saúde, que eles não foram apresentados. Eles foram apresentados inicialmente no Congresso para a classe médica, para a classe de profissionais de saúde que estudam e trabalham com diabetes. Com diabetes. Aí agora estão disponíveis também no site do Conselho Federal de Farmácia. E o próximo passo será apresentar as autoridades. Apresentar e tratar desses números, né? Fazendo um trabalho de preventivo e educativo com essas pessoas que têm risco de desenvolver. Puxa, fantástico isso. Agora, terrível, porque quando eu digo terrível, desculpa, eu estou mais fazendo uma crítica velada direta às autoridades públicas da saúde, porque é preciso que um Conselho Federal de profissões, claro, uma profissão da área de saúde, é preciso que profissionais abnegados vão estudar isso de maneira independente para depois levar para se a gente for olhar com carinho isso daí, se você fizer uma pergunta na sua cabeça, quantas vezes você vai ao médico por ano? Uma vez, duas, três? Eu costumava ir uma, hoje eu vou uma a cada 2 anos. Uma a cada 2 anos. E na farmácia, quantas vezes você vai? Na farmácia depende de comprar o quê, né? Mas não importa o quê. Mas o farmacêutico... Pasta de dente. O farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da população. Então procure seu farmacêutico para ver se ele pode fazer um acompanhamento, fazer um rastreamento de algum tipo de doença. Ou seja, sentindo algum sintoma, ele pode te encaminhar. Ele pode identificar o pré-sintoma. Ele pode identificar algum sintoma, exatamente, algum sinal ou sintoma e te encaminhar para o médico para fazer um diagnóstico. Olha, procure um médico precoce sobre isso. Então, na realidade, a pessoa que vai à farmácia pode conversar com o farmacêutico sobre alguma coisa. A gente tem que ter sempre o seu farmacêutico amigo aí do seu lado. Por exemplo, se eu for perguntar alguma coisa assim, eu vou ter que falar sobre a única coisa que eu acho que eu tenho que é fora da curva da boa saúde, digamos assim, é a questão do álcool. Então eu teria que perguntar sobre alcoolismo. Isso, também. Tem gente que é sobre tabagismo. Tem gente. Obesidade eu também teria que perguntar. Obesidade, pode perguntar, e tem como. Superpeso. Gente, fazer atividade física, você não precisa começar a fazer uma atividade física e querer correr uma maratona em uma semana, você não vai conseguir. Procure uma atividade física que te dá prazer. Comece aos poucos. Caminhar, que é tão Tem gente que não simples, gosta de caminhar, mas também é bom. Mas comece aos poucos. Caminha 5 minutos durante uma semana, passa para 10 minutos na próxima semana. Faz 10 minutos de pequenos exercícios em casa antes do banho, né? E hoje já é preconizado o seguinte: quem tem diabetes precisa fazer 30 minutos de atividade física durante 5 vezes por semana. 5 vezes? 5, ou seja, 150 minutos de atividade física por semana. Você pode dividir 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Tem gente que fala, não tenho tempo. Divide o tempo. Ou então chega em casa, mora no apartamento, mora em prédio, sobe de escada. Doutora, você empurrou o negócio aqui, furou meu dedo. Você faz isso com todo mundo que você conhece? Não faz. A gente costuma fazer campanhas, para verificar realmente, fazer a aferição de glicose, né, que a gente está fazendo aqui, como se faz de pressão arterial, e a gente consegue descobrir pessoas que têm uma glicose que já está lá precisando fazer aplicação de insulina. Precisando correr para o médico urgentemente. Fazer aplicação de insulina, ou mesmo encaminhar. A gente fez ano passado, o Conselho Federal de Farmácia participou do programa Bem-Estar. Foram 9 do Bem-Estar ao vivo. Foram 9 edições no Brasil inteiro, e a gente conseguiu detectar, sim, pessoas que não tinham diagnóstico de diabetes, pessoas que a gente encaminhou para o SAMU na época, porque estava com uma glicose. Exatamente. Puxa, então era caso de urgência. Caso de urgência e não sabia que tinha. E não sabia que tinha. Terrível. Então a gente fez atendimento na população aí, então a gente costuma fazer muito teste de glicose para isso. Qual é o conselho para que todo cidadão procure, talvez esse pré-diagnóstico, uma coisa assim, falar mesmo com o farmacêutico? Conversa com o farmacêutico. O farmacêutico não é simplesmente um entregador de caixinha, ele é um profissional da área de saúde, apto, que estudou para te orientar em questões de medicação, em questão de hábitos saudáveis de vida, em questão de descobrir sinais e sintomas de alguma doença que você possa estar tendo e te encaminhar para o médico. Então, é um profissional de saúde, vamos falar completo? Não, a gente complementa as outras profissões de saúde também. E hoje não é, como eu falei, não é só o médico que cuida de quem tem diabetes. E o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo de você. Você não tem um enfermeiro que você pode ir lá toda hora, às vezes no posto de saúde é difícil você marcar uma consulta, mas farmácia você tem aí
em todos os cantões do Brasil. Olha, é uma coisa incrível. O posto de saúde é difícil marcar consulta, as unidades básicas de saúde públicas, os hospitais públicos lotados e os hospitais que atendem planos de saúde também são lotados. São filas semelhantes à fila do serviço público. Exatamente, você fica esperando o mesmo tempo se bobear. Ao mesmo tempo, tem que agendar para não sei quantos dias para frente também, ou seja... Então vá à farmácia, procure o farmacêutico que está lá, toda farmácia tem que ter um farmacêutico pelo menos. Ele pode ser aquele profissional que dá o alerta, procura o médico. Ele disse, não precisa procurar o médico não. E ele pode fazer esse encaminhamento por escrito. Mostrando, já indicando os caminhos, sinais, sintomas, e às vezes te indicar para um especialista. O cara da área, você não vai primeiro por generalista para depois... Às vezes está tendo muita infecção urinária, por exemplo, mulheres têm muita infecção urinária de repetição, às vezes é um caso de diabetes sem diagnóstico, porque também pode causar infecções urinárias, infecções genitais. Às vezes você está com a visão turva, né? Você tem diabetes, também está com a visão turva e você não vai ao oftalmologista. Às vezes você tem que procurar nem o oftalmologista, mas o oftalmologista é especialista em retina, que é o retinopata, né? Então, tem várias coisas que o farmacêutico está apto para fazer e para te orientar, para você ter qualidade de vida. Porque hoje a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é você não ter uma doença, é você estar bem em condição física, mental e social. Perfeito. Por que é que você optou por estudar e aprofundar seus conhecimentos na área do diabetes? Porque eu montei uma farmácia especializada em diabetes. E quando eu montei minha farmácia, eu nunca tinha trabalhado numa farmácia antes. As pessoas chegavam com dúvidas, eu queria responder. Então eu comecei a estudar para responder essas perguntas. Hoje eu trabalho só com educação, eu tenho um blog, tenho um canal no YouTube, tenho... O blog, qual é o endereço? É o diabetesevocê.com.br Diabetes e Você? Diabetes e Você. Isso é também perfil no Instagram, né? Perfil no Instagram, que é o portal @Diabetes e Você. O canal no YouTube eu tenho mais de 200 vídeos disso. Mais de 200 vídeos? Mais de 200 vídeos. Nossa, você gosta muito do vídeo, hein? E eu falo numa linguagem, não é que eu gosto, tudo que chega de dúvida para mim, dos meus seguidores, para esclarecer. Assim, para esclarecer, eu vou estudar. Claro. Uma vez me perguntaram como é que faz para tratar a diarreia diabética. E aí, nós farmacêuticos ou médico, ele acha que é a metformina, que é um medicamento de primeira escolha. Só que a neuropatia, que seja, quando a diabetes já está afetando o sistema nervoso, vai afetar também os movimentos do trato gastrointestinal. Nossa. E com isso você pode ter constipação intestinal ou diarreia. Eu fui estudar e fiz um vídeo, está lá no meu canal. Está lá no canal do YouTube. Olha, o papo está muito bom, mas o diretor já está ali balançando os braços. Ô, diretor, acabou o nosso tempo. Ajuda aí, uai. Doutora Mônica Lenzi, muito obrigado pela sua participação aqui no programa É Por Aí. Estou impressionado com a qualidade das informações da entrevista. Muito boa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar daquilo que eu tenho paixão, que é cuidar da vida das pessoas. Que bacana. E renovando de novo, é sempre um prazer renovar a gratidão, a expressão da gratidão, a doutora Mônica Lenzi, a participação no programa de hoje. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã temos um novo encontro aqui na TV Metropolitana, no programa É Por Aí, com a proteção de Deus. Até lá. Até.